Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Stema, tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Cara, o Bahia vive um dos momentos mais importantes da sua história recente, com o investimento aí do Grupo City, a expectativa do torcedor é cada vez maior. Mas não basta apenas disputar competições, o Bahia precisa competir por títulos, precisa consolidar aí sua presença entre os grandes clubes do futebol brasileiro e também sul-americano. Mas para isso acontecer, algumas decisões difíceis precisam ser tomadas o mais rápido possível. E hoje nós vamos analisar justamente isso, a possível saída, a possível reformulação de jogadores importantes do elenco, como Everaldo, Kiko Oliveira, Ademir, Canu, Gilberto e até mesmo o Everton Ribeiro, tá, meus amigos? Será que chegou o momento de encerrar alguns ciclos? Será que o Bahia precisa passar por uma nova e profunda reformulação e renovação? E mais importante, o clube está montando um elenco para o presente ou um elenco para o futuro? Fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai analisar jogador por jogador e entender o porquê o rejuvenescimento do elenco pode ser fundamental para os próximos passos do Bahia. Antes da gente falar dos jogadores, precisamos entender uma coisa: o Bahia mudou. Todo mundo de acordo? O Bahia mudou, né? Aquele Bahia que brigava apenas para não cair ficou para trás, né? Hoje existe um projeto extremamente ambicioso, existe investimento, existe estrutura, existe cobrança, e quando um clube sobe de patamar, inevitavelmente algumas peças deixam de fazer sentido dentro desse projeto. O futebol moderno exige intensidade, exige velocidade, exige muita exigência física, né? Uma recuperação física rápida também. Exige uma pressão sem bola, exige jogadores capazes de poder atuar sempre em alto nível durante toda a temporada. E quando olhamos, né, para o elenco atual aí do Bahia, a gente percebe que alguns atletas estão chegando numa fase em que já não conseguem entregar tudo aquilo que o projeto necessita. Não significa falta de profissionalismo, não significa falta de respeito, muito pelo contrário. Muitos desses jogadores tiveram participação importante nessa reconstrução do futebol do clube, né? Mas futebol, meus amigos, ele é ciclo, né? E talvez alguns ciclos no Bahia estejam chegando ao fim. Vamos começar a falar sobre o Everaldo. Talvez nenhum jogador tenha dividido tanto a torcida nos últimos anos, né? Ele foi alvo anteriormente, antes de ir para o Fluminense, de constantes críticas, mas também teve alguns momentos importantes, fazedor de gols e cobrando pênaltis, ele fez alguns gols decisivos, participou de algumas campanhas importantes, ajudou o Bahia nos momentos mais complexos, mais difíceis. Porém, quando analisamos friamente o cenário atual, fica evidente que o Bahia precisa de um atacante com características diferentes e mais impactantes. O futebol atual exige um centroavante que não seja só móvel, mas que seja decisivo, mais intenso, mais agressivo, mais que passe mais respeito para o adversário, mais participativo nos lances preponderantes do jogo. O Everaldo, ele já não entrega isso com tanta regularidade. Além disso, existe uma questão aí financeira, vai ter que voltar lá para o Fluminense, hoje ele pertence ao Fluminense. Então manter jogadores experientes, né, não ganha pouco, o salário dele não é, apesar que está dividindo o salário lá com o Fluminense, mas às vezes é necessário você pegar esse valor para colocar num jogador que efetivamente possa fazer diferença, né? Enfim, e talvez esse seja o caso do Everaldo, que não deve ficar, deve ser uma dessas saídas, deve estar voltando aí para o Fluminense, que provavelmente vai tentar de alguma forma fazer com que o Everaldo continue, né, no Bahia, ou seja, adquirido de forma definitiva pelo Bahia, mas é um grande erro, tá? O outro nome que eu queria falar aqui nesse debate é o William José, meus amigos. Quando ele chegou, a expectativa era enorme, um atacante com carreira internacional, experiência em grandes ligas, né, bagagem, qualidade técnica, enfim. Mas dentro de campo a história foi completamente diferente, né? Em vários momentos pareceu faltar intensidade, pareceu faltar até mesmo mobilidade, né? Pareceu faltar aquele impacto esperado de um jogador desse nível, né? E aí surge uma pergunta extremamente importante: vale a pena manter um jogador experiente ocupando espaço e orçamento que poderiam ser direcionados, vamos dizer assim, para atletas mais jovens e com potencial aí de crescimento? O Grupo City costuma trabalhar justamente dessa forma, né? Buscar jogadores em ascensão, atletas que possam evoluir, né? Atletas que possam gerar retorno esportivo e também retorno financeiro. Por isso, a saída do William José, para mim, não seria nada surpreendente, ele não entregou o que se esperava. Outro nome que eu queria falar é sobre o Canu, né? Setor defensivo aí do Bahia. Canu e Gilberto, tá? São jogadores extremamente respeitados, profissionais sérios, líderes desse grupo aí do Bahia, mas o futebol brasileiro está cada vez ficando mais físico e veloz. Os atacantes mais ágeis, mais rápidos, a transição acontece em segundos, os espaços estão diminuindo, né? Isso exige uma capacidade física enorme desses jogadores. E o Canu teve até alguns momentos bons, tá? Não vou tirar o Canu pra merda, não. Teve bons momentos, mas também apresentou muitas dificuldades em jogos de alta intensidade. É um jogador que tem se machucado constantemente.
O Gilberto, por sua vez, possui uma identificação aí com o torcedor, né? Mas a idade começa naturalmente a pesar para o jogador que joga da posição dele. E aqui vale destacar algo relevante e importante. Renovar, meus amigos, não significa simplesmente dispensar veteranos, né? Significa reduzir gradualmente a dependência desses atletas, criar uma transição saudável, vamos dizer assim, né? Preparar alguns sucessores, ter jogadores mais jovens assumindo o tal do protagonismo, né? O grande erro de muitos clubes é esperar que o declínio aconteça para depois agir. Os clubes mais organizados, eles agem antes. E o Bahia precisa pensar dessa maneira. Outros dois jogadores que eu queria aqui trazer é os jogadores de velocidade, mas que não entregam questões técnicas, né? Ademir sempre foi um atleta conhecido pela sua explosão, né? Pela capacidade de atacar espaços, pela velocidade, mas essa característica depende muito da sua condição física, né? Quando o jogador perde parte dessa explosão, o impacto naturalmente diminui. Além disso, o Bahia vem buscando atletas mais completos. O Ademir corre demais, mas pensa muito pouco, né? Jogadores capazes de participar também da construção, da pressão, da recomposição, do jogo coletivo. O Kiko Oliveira chegou por empréstimo da equipe do Grêmio, começou muito bem, e ele vem de uma situação aí diferente. Chegou com uma grande expectativa, até porque foi a maior contratação do Grêmio na temporada de 2026, mas que não conseguiu se firmar completamente no elenco tricolor. E quando um clube tem ambições maiores, né, a margem para apostas que não deram certo, elas vão diminuindo cada vez mais. O elenco ele precisa ser mais assertivo, mais competitivo, mais preparado para poder enfrentar competições simultâneas. Agora vamos chegar aí no todo, né? Agora que a gente chegou nesse ponto principal aí do vídeo, porque o Bahia precisa não só oxigenar o elenco, mas precisa, além de tudo, rejuvenescê-lo. Primeiro porque o futebol moderno exige mais intensidade. Segundo, porque os jogadores jovens possuem mais capacidade de evolução. Terceiro, porque existe o retorno financeiro. Hoje, um atleta de 22 e 23 anos pode ser vendido futuramente com facilidade. Um atleta de 34 e 35, dificilmente ele vai gerar algum tipo de receita, né? Além disso, o Grupo City tem uma filosofia que, para mim, é muito clara. Desenvolver talentos, potencializar jogadores, criar ativos esportivos, né? E quando observamos clubes da Rede City ao redor do mundo, a gente percebe que existe um padrão, né? Elencos equilibrados, né? Poucos veteranos, muitos atletas em idade aí de crescimento, e o Bahia precisa caminhar justamente nessa direção, sem perder o protagonismo e a ânsia de vencer. E talvez estejamos assistindo aí, vamos assistir nessa temporada o início dessa transformação, tá, meus amigos? No fim das contas, né, a discussão não é sobre gratidão, né, não é sobre desrespeitar quem ajudou o clube, longe disso. Everaldo, William José, Canu, Gilberto, Ademir, até mesmo Everton Ribeiro e outros profissionais merecem reconhecimento pela contribuição que deram ao Bahia, mas o futebol exige decisões difíceis, né? E o Bahia hoje precisa pensar diferente do Bahia de ontem. Se o objetivo é disputar títulos, se o objetivo é jogar Libertadores com frequência, se o objetivo é se consolidar entre os principais clubes aí do país, então a renovação do elenco deixa de ser uma opção, né? E passa a ser uma clara necessidade. Talvez alguns ciclos estejam chegando ao fim, mas novos ciclos também estão começando. E é justamente isso que pode levar o Bahia a um próximo nível, a um outro nível. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem deveria permanecer, quem deveria sair, quais as posições nesse momento que o Bahia deveria se reforçar para a próxima temporada. Deixe seus comentários, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com toda a nação tricolor. Eu sou o Jonas Sterman, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!